Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, prazer imenso estar aqui com vocês, discutindo essa temática de forma bastante direta, bastante objetiva, trazendo pontos importantes, né, que vai aí enriquecer e complementar o nosso conhecimento, né, sobre água. Então eu coloquei, pessoal, nesse slide, água, recurso natural. Mas em nosso planeta, não existe apenas, né, a água como um recurso natural. Existem outros, tais como o solo, é um recurso natural, o ar é um recurso natural, os animais também, as florestas também, não é isso? Então, somado à água, todos esses elementos que eu citei são classificados como recursos naturais. Pessoal, a água como um recurso natural, ela garante a manutenção da vida da Terra. Né? Isso somado à presença do oxigênio, que é também um componente natural, né? É um elemento natural existente em nosso planeta. A água, junto com o oxigênio, garante aí a manutenção da vida, né, em nosso planeta. Então, pessoal, a partir desse slide, nós iremos aí então estar discutindo, né, essa temática. Mas antes da gente seguir, eu peço que você se inscreva aí no canal para dar uma moral ao canal, beleza? Para fazer com que ele tenha sobrevida e continue ajudando as pessoas que tenham aí interesse em discussão de temáticas interessantes e objetivas, valeu? Vamos embora. Pronto, falando então da nossa água, desde criança, desde a fase inicial na escola, escuto os professores falando que a água um dia vai acabar. Menino, economize água porque a água vai acabar. E aí, pessoal, sabendo da grande quantidade de água que existe em nosso planeta, na sua opinião, realmente a água está para acabar? Ou isso aí é apenas conversa de campanha publicitária para fazer com que você economize água no seu dia a dia? E aí, realmente, a água ela está disposta a acabar, né? A escassez não é algo inventado de forma irresponsável, não. Realmente a quantidade de água doce e é justamente aquela que é interessante para a gente em nossa vida, como por exemplo dar a água ao animal, atuar usar na irrigação, a nossa hidratação, né, através do abastecimento, abastecimento, né, da Embasa e de outras empresas de saneamento básico. Essa água aí que enche os rios, as lagoas, os lagos, o risco de acabar é justamente essa água daí, a água doce. Agora a água salgada, essa daí é um pouco mais difícil de acabar devido à sua grande abundância, né, no planeta. Imagine todas as águas dos oceanos um dia chegar ao fim, rapaz, um pouco complicado, né? Então geralmente os professores falam, geralmente né, o professor, a professora, o professor do curso e a televisão e as campanhas publicitárias falam sobre o esgotamento da água doce em nosso planeta. É essa que a gente realmente tem que ter uma preocupação e utilizar, beleza, utilize, mas dentro daquilo que é realmente necessário, né, e sempre economizando, sempre economizando. Nesse slide, pessoal, ele traz aí nesse primeiro gráfico, ó, o gráfico de pizza, ele vem trazendo aí a quantidade de água disponível para o nosso acesso, né, para o nosso consumo, que é cerca de 3%, né, do total, está ali de forma mais ao nosso alcance, vou dizer assim, né, que compõe aí a água do rio, da lagoa, do lago, cerca de 3% apenas. E a maior quantidade de água, né, doce disponível em nosso planeta está na região subterrânea. Né? Cerca de 97% da água doce disponível no planeta está na região subterrânea, que nós não temos, né, o acesso fácil. É isso? Então nós temos acesso fácil a uma quantidade muito pequena, cerca de 3% de um total que já é pequeno, sabe? Então nós temos aqui nessa figura principal, nessa figura maior, a indicação da quantidade de água disponível na região superficial e na região subterrânea. Logo embaixo nós temos 4 milhões
170 mil quilômetros quadrados, né, preenchidos aí por água doce. Porém, a região subterrânea, onde nós temos aí acesso um pouco limitado. Já na região superficial, a quantidade que ele coloca ali, que preenche as lagoas, cerca de apenas 125 mil, né, quilômetros quadrados, e que preenche os rios apenas 1.205, não, mil apenas que 1.1.250 quilômetros quadrados. Então realmente é muito pequena, né, essa quantidade de água aí doce disponível ao nosso consumo. Então o que é que a gente precisa fazer? Economizar, usar, né, dentro das nossas necessidades, porém com responsabilidade, porque a escassez ela é uma realidade para essa água, né, que a gente necessita mais diretamente para a sobrevivência. A água do oceano a gente também precisa, mas é para o lazer, é para buscar o animal, né, para buscar pesca lá naquele ambiente, né? Mas de forma direta para a sobrevivência, a água doce, né, essa aí é que a gente precisa em maior emergência, né? Em primeiro plano, bora considerar assim. Vamos lá, e o ciclo hidrológico? Essa é uma temática também bastante interessante, porque quando se fala em ciclo hidrológico, a gente pensa automaticamente no movimento, né? Na dinâmica que a água faz, né, no planeta. Uma hora ela está no estado líquido, uma hora ela está no estado de vapor, uma hora ela está no estado sólido, não é isso? Então a água, ela na natureza, ela pode ser encontrada nos seus três estados físicos: no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Quem vai promover essa mudança de estado físico é a temperatura, né? É o calor. Vai fazer com que esse estado físico se altere de um para outro. E é justamente, pessoal, sobre esse ciclo hidrológico é que a água está ali sempre constante, sempre presente na natureza, porque ela vai, né, forma ali as nuvens, precipita e retorna, né? Então, por isso que a água ela é classificada também como um recurso natural renovável, né? Isso porque ela vai, né, formar as nuvens, carrega as nuvens, condensa as nuvens e em um determinado momento, em um outro determinado local, vai ocorrer a precipitação. Beleza? Então dá uma olhadinha aí no que vem escrito nesse slide para você se enriquecer, beleza? De informação. Pronto, essa figura ela demonstra todas as possibilidades de evaporação da água no planeta para a formação das nuvens e novamente ela retornar à região superficial. A gente muitas vezes, para quem não estuda isso mais aprofundado, né, pensa, considera que a água ela evapora apenas do rio, apenas do mar, apenas da lagoa, não é isso? Mas o seu corpo tem cerca de 70% da sua massa corporal é água e ela está evaporando, entendeu? As plantas também têm uma grande parcela aí da sua estrutura, né, a água, e ela também evapora. Os outros, né, seres vivos do mesmo jeito, né? Então, o processo de evaporação não consiste apenas na mudança do estado físico da água líquido para o estado de vapor através apenas dos rios, dos lagos, de lagoas, mas pense também que os animais, eles perdem água por evaporação, as plantas perdem água por evaporação, nós, né, perdemos também água por evaporação, e toda essa água transformada em vapor, como eu falei no slide anterior, vai formar as nuvens irão ficar pesadas, irão ficar cheias de água, né? Bora considerar assim. Em um certo momento, um certo período, um certo local, ela irá retornar para a região superficial. Por isso que ela é renovável, né? Por isso que ela é renovável. Vamos para o nosso barco. Pronto, então a radiação solar, né, evapora a água do oceano para a atmosfera.
E interessante, pessoal, essa passagem, muita gente já sabe, mas outras pessoas ainda estão no processo, né, de compreensão. Então, essa água que são evaporadas do oceano, é interessante a gente colocar aqui que o sal diluído na água do mar, ela não evapora, né, junto com essa água daí, né? Só quem evapora é apenas a água. Os elementos que estão ali dissolvidos, né, naquele recurso não vai evaporar, ou seja, não vai chover água salgada, porque a água que foi evaporada foi a água do mar, entendeu? É algo simples, algo lógico para muitas pessoas, só que outras ainda não, entendeu? Só que outras pessoas ainda estão ainda no processo. Então me perdoe aí pela fala simples e lógica, mas tem pessoas aí que estão no processo. Beleza? Então essa passagem aí do slide é bem interessante, ó. A radiação solar, ela evapora, né, a água lá do oceano e devolve aí para a atmosfera, né, para que possa fazer o seu uso desse recurso. O vapor da água sobe e junta-se para formar as nuvens. Sob certas condições, a unidade das nuvens se condensam, né, cai sobre a forma e por isso que vai sempre estar ali retornando ao ambiente por conta desse ciclo hidrológico que é chamado, né, ou simplesmente ciclo da água, né, que ela evapora, forma as nuvens, cai de novo, estamos aqui com ela, né, mais uma vez. Segue o barco. Nós temos aqui, pessoal, quando a gente fala sobre água, muitas preocupações, né? Dela estar contaminada e acontece muito da água estar contaminada. Dificilmente você vai ter acesso a uma água que não esteja contaminada, justamente devido à poluição. Então, um tem relação com o outro. A água contaminada está diretamente relacionada à poluição que ela recebe, né, de várias áreas, de várias partes. Recebe é, elementos líquidos da agricultura, ela recebe esgoto doméstico, ela recebe também efluentes vindo de indústrias. Então, toda essa poluição do recurso hídrico acaba contaminando ele. Então, tanto a água poluída como a água contaminada não são fatores benéficos, né? Bora considerar assim a qualidade do recurso hídrico, né? Do manancial, que seja o rio ou então até mesmo o mar. Valeu? Então tem a diferença aí, dá uma olhadinha. A água poluída, quando ela está recebendo ali dejetos, e em função desses dejetos que a água, o rio, o manancial, o rio, a lagoa, o lago esteja recebendo, né, em função da poluição, vai vir com ela a contaminação. Um exemplo, para você não se confundir aí. Digamos que tem um rio, o rio ele recebe esgoto, está sendo poluído. O que é que vem em função dessa poluição? Patógenos, vem aí substâncias químicas presentes no esgoto, vem aí elementos outros, elementos químicos, né, que não estavam ali naquele ambiente e que agora fazem parte devido à presença do esgoto, entendeu? Então o esgoto é um ato de poluição e os elementos que ele traz, que altera a composição química ali, né, daquele ambiente, são os contaminantes. Vamos seguir nossa aula para não ficar muito extenso. Então aí tem aí, pessoal, nesse slide tem aí, ó, principais fontes poluidoras. Tanto uma quanto a outra que está exposta aí nesse slide, a fontes pontuais como a difusa, tanto uma quanto a outra são prejudiciais, né? Porque acabou ali poluindo o ambiente, acabou ali contaminando o ambiente, entendeu? Mesmo sendo pontual, ou seja, aconteceu ali, apenas ali, mas é algo ruim, porque digamos que seja aí um ambiente, uma lagoa, pronto, um brejo, então aconteceu a poluição ali, naquele brejo, mas
a água não tem correnteza, não tem renovação, entendeu? Então aconteceu ali, mas ali vai ser estabelecido o problema, ali vai estar o problema, então não é algo simples para a gente ver. Diferente de um rio. Um rio, se aconteceu a poluição ali, naquele ambiente, tem a correnteza para, né, para afastar. E é justamente um ato de preocupação também, e é chamado de fontes difusas, em que a poluição acontece ali e é arrastada. Eu me refiro no seguinte: se for depositado uma pequena quantidade de poluentes no rio e apenas uma situação única, né, colocou ali no rio, o rio leva. Se for única, devido à correnteza do rio, o rio levou, ali não pode mais se repetir, pronto, acabou. Mas se for, por exemplo, um depósito constante de esgoto no rio, então assim como o rio tem a correnteza, então essa poluição vai se espalhar, por isso que é considerada aí difusa, que ela vai se espalhar em outros ambientes. Acontece o depósito de esgoto ali e outros ambientes lá embaixo, ó, bem lá na frente, vai sofrer influência dessa ação, desse ato de poluição. Entendeu? Então, se fosse por exemplo, peguei aqui ó, algo, joguei aqui no rio. O rio levou, pronto, acabou, né? Mas outras concentrações de forma mais intensa acaba ali prejudicando de forma maior o ambiente. Fossas sépticas também são problemas, né, com relação aí à poluição da água. E também fertilizantes na agricultura, para finalizar esse slide aí, ó. Os fertilizantes na agricultura. Existe, pessoal, por parte dos agricultores, a obrigação deles praticarem a logística reversa, né? Toda vez que eles usam aí aquelas vasilhas de agrotóxico, é interessante que não despejem restos, né, resíduo de agrotóxico no rio, e muito menos o recipiente, né, no rio. É interessante que eles façam a eliminação daquele vasilhame e disponibilize para o seu fornecedor de agrotóxico, né? Para que o rio ele não fique ali poluído. Então foi como eu falei no slide anterior, infelizmente a água ela sofre ações negativas de todas as áreas, né? Da área doméstica, da indústria, da agricultura, da pecuária, no lazer. Então realmente é algo que é controlável, porque todo mundo tem a consciência que a poluição não é algo bom para o rio, né? Que o acúmulo de poluição e mais poluição ao longo do tempo é prejudicial e cabe a cada um grupo, né, da sociedade se sensibilizar e fazer com que a coisa seja menor, porque não tem como zerar, pelo menos ser menor. Pronto, nós temos aí também, pessoal, algo bastante triste com relação aí a fontes poluidoras, né, do rio. O lixão tem a ver diretamente com a poluição do rio, porque esse lixo todo aí que está nesse terreno, ele vai ser decomposto, vai se decompor normalmente, e as substâncias provenientes dessa decomposição vai infiltrar no solo, chegando ali, né, no subsolo e possivelmente no lençol freático lá embaixo. E é justamente, pessoal, esse lençol freático que em um determinado local vai nascer, né, vai chegar até a superfície e vai formar um rio, ou vai complementar, né, na composição desse rio. Então essa água contaminada lá, ó, lá embaixo no subsolo, ela já nasce contaminada. Então muitas vezes a gente vê na televisão determinados locais, né, onde tem nascente, a pessoa pegando um pouquinho de água ali assim e bebendo, né? Mas não é tão aceitável isso não, porque ninguém sabe de onde é que vem essa água, né? Se vem aí embaixo de um lixão, né? Se recebeu contaminantes embaixo ali do subsolo, mas é justamente triste essa ação, né, de promover aí nos tempos atuais o lixão, já que tem lei que define que o lixão tem que ser banido, né? Mas enfim, muitos municípios ainda assim têm
o lixão como a sua fonte de descarte de resíduos urbanos, hospitalares e geral. Para finalizar, pessoal, nós temos aí esse slide que mostra também um problema sério, justamente a infraestrutura, né? A ocupação desordenada, a não aplicação da lei que define que na região próxima do rio não pode ter construção. Ali nessa região aí onde tem essas construções é área de preservação permanente. Então não pode se instalar, não pode construir nada daí no leito do rio para 30 metros para frente ali, ó. Então não pode ter construção alguma. Então, por que foi permitida essa construção? Falta de fiscalização do poder público, não é isso? Então, se tivesse aí no início dessas construções a intervenção do poder público de fiscalização, com certeza o rio não ia receber os dejetos que recebe, né, diariamente através do esgoto. Então, depois de estabelecido aí as residências, para tirar é um pouco mais difícil. A questão é manter um programa de fiscalização constante para fazer com que as pessoas não se instalem aí. É certo que existe no Brasil problemas de moradia, mas a lei tem que ser cumprida, né? Se existe lei que define que não pode construir casas 30 metros ali do leito do rio, tem que se estabelecer, né? Tem que se atender o pedido da lei, os dizeres da lei. Valeu, pessoal. Então, estamos por aqui. Mais uma vez aí, se você gostou do vídeo, peço que você clique aí no se inscrever para receber outros momentos interessantes. Valeu? Forte abraço aí e até a próxima.